Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu fiquei muito pensativa, deixa eu tentar me posicionar melhor aqui, em relação ao que eu gostaria de gravar. E eu acabei de chegar do meu treino, dá pra ver, né? E eu pensei, vou colocar uma roupa, vou arrumar o cabelo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, e ontem, pensando também no que eu gravaria, o que eu falaria, porque, gente, quando a gente sai da nossa zona de conforto, aparece tanta complexidade na nossa cabeça, a gente dificulta tanto as coisas, para protelar aquilo, sabe, eh, é horrível. Mas, isso me veio um gancho, muito pertinente em relação ao que eu estou passando. Que são mudanças, né. Eu tô saindo, como eu já falei para vocês, eu tô saí, recentemente da área do condicionamento físico e da fisioterapia e tô direcionando para a questão nutricional, só que com isso, algumas coisas que eu não era habituada a fazer, como vídeos, como tentar estreitar a relação com os meus pacientes, conversando dessa forma que eu tô conversando com vocês, para que vocês possam entender de forma mais eh, pessoal como funciona esse processo e essas mudanças que a gente tem que fazer. Então veio esse gancho entre a minha mudança e a mudança que muitas pessoas precisam passar e precisam entender que existe um processo para tudo. Hoje é um belo dia para se começar uma atividade física, uma dieta. Todo dia é um belo dia para aquele que está na inércia, tá? Ah, não é só na segunda-feira. Não, pode ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, pode ser qualquer dia. Mas é importante você dar o primeiro passo para sua mudança. E é desconfortável, como é muito desconfortável eu estar aqui, uma pessoa que não tem, habilidades com isso, uma pessoa que não sabe, como se comportar, como falar, como posicionar o celular, como enfim, gente, eu estou saindo da minha zona de conforto. E eu comecei a pesquisar várias coisas em relação a como otimizar esse meu início. É importante. Só que ao mesmo tempo que eu entendo que isso é importante, eu entendo que se eu começar a fragmentar, pegar o que um fulano fala, o outro ciclano fala, e tem tanta divergência de ideias, gente, um fala para você agir de uma forma, o outro de outra, enfim, você fica tão confuso que você acaba se distanciando, do que você queria passar e principalmente da sua essência. E é esse ponto que eu quero chegar, que eu queria chegar. Quando a gente se predispõe a mudar, seja em estilo de vida ou algo que a gente esteja fazendo de novo, é muito perigoso quando a gente pega referências, mas na verdade a gente não pega uma referência. Hoje em dia é tanta informação que dependendo da forma que as pessoas se conduzem e consomem essas informações, elas começam a ser fragmentos de tudo aquilo que ela consome. E isso, ao meu ver, é péssimo, é perigoso. E é por isso que hoje as pessoas estão com tanto problema psicológico, emocional, porque elas ficam se direcionando e se comparando o tempo todo com aquilo que elas enxergam, que elas consomem, e isso é muito complicado, porque por detrás de tudo que a gente enxerga tem um bastidor, né? E como que é a vida daquela pessoa que está se demonstrando ser tão perfeita ali. Eu não quero dizer que não existam vidas, quase perfeitas, porque perfeição não existe, mas que existam vidas, confortáveis, mais tranquilas, realmente com um pouco de glamour. Existe, mas todos nós somos seres humanos e cada um passa por um processo, de desenvolvimento até chegar onde está. Então, muitas vezes as pessoas olham uma pessoa e só enxerga o ponto que ela está, mas não vão entender o processo que ela passou para estar ali. Então as pessoas acham que as coisas é muito facilitada. Ah, porque eu quero ser assim, eu quero estar assim, mas e o processo? Você tem que entender que tudo tem um processo, tudo é parte de um início. E e essa mudança quando a gente tem que fazer, eu acho que é muito importante nós entendermos que nós temos a nossa própria essência, o nosso próprio tempo, as nossas próprias escolhas, e o que dá veracidade para o que a gente faz
é, é a gente respeitar quem a gente é. Não tentar ser e forçar uma coisa que não vai funcionar a longo prazo, que você vai ficar limitado e, e de uma hora para outra você vai entender que aquilo não era para você, não era o que você gostaria. E às vezes, mesmo você chegando num ponto que você almejou, quando você chega, você fala, mas não é isso que eu queria, porque você só se inspirou, mas esqueceu de entender a sua própria essência, o que você quer, não o que as pessoas determinam para você. Deu para entender? Eu sei que é um pouco confuso o que eu quero dizer, mas é importante eu sinalizar isso para os meus pacientes, digamos assim, porque eu sei que quando vocês iniciam a mudança de vocês em relação à composição física, aos hábitos alimentares, vocês querem ser perfeitos como o que se o que se vê na internet. A blogueira lá colocando a alimentação, a rotina perfeita, tudo encaixadinho, tudo bonitinho. E aí, quando você vai colocar isso em prática na sua vida, é cheio de tropeço, é cheio de dúvidas, erros, sabe, dificuldades normais que todo ser humano vai passar. Só que aquilo que você enxerga é construído, tá? Não é daquela forma que está expressa para você. Aquilo é construído, são fragmentos. Não, você não vê todo o processo de desenvolvimento para aquilo estar ali, entende? Então, gente, tenha ternura pelas coisas que vocês fazem, se enxerguem com calma, com carinho, entenda que cada coisa, cada pequeno hábito que você consegue mudar é muito relevante, porque você vai manter uma consistência naquilo. E aquelas pequenas mudanças diárias é que vão gerar o resultado de vocês. E isso é maravilhoso. É a mesma coisa eu aqui hoje. Eu sei que eu estou falando muita besteira, que eu estou fazendo muita coisa errada, mas com esses erros, posteriormente, eu vou atingir os meus acertos, entende? Tudo é necessário um processo. Nada vai ser entregue de forma pronta pra gente. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Tenham calma com tudo que vocês forem iniciar a fazer. Tenham cuidado com tudo que vocês consomem e querem atingir ou gostariam de ser, mas não percam a essência de vocês. Não é porque o fulano de tal vive assim, ou porque ele come isso, eu tenho que comer todos os dias. Não, você tem como ter a sua individualidade, encontrar um equilíbrio em relação à sua vida e ao que você está tentando mudar. Uma das coisas mais ouvidas no consultório é assim: eu vou mudar, mas e o final de semana? E quando eu for sair? E eu não vou poder ter mais contato com os meus amigos, porque eles fazem tudo diferente de mim. Realmente, gente, nós somos a média das pessoas que a gente convive, então é meio difícil. Diria que é desafiador, mas não é impossível, tá? Eu vou dar um exemplo por mim mesma. Eu sou uma pessoa que faço dieta, treino todos os dias, sou muito regrada com a minha alimentação. E isso para mim é uma coisa natural. Só que eu não posso exigir que as pessoas vivam o que eu vivo. Eu tenho que respeitar as pessoas e as escolhas delas, assim como elas respeitam as minhas escolhas. E tá tudo bem. Quando eu vou sair com amigos, geralmente a gente escolhe ambientes que seja agradável para ambos. E funciona muito bem. O grande problema não está com quem você está se relacionando, está da forma que você vai se comportar diante da situação, o seu próprio domínio, mudar os seus hábitos em relação àquele convívio. Você vai sair, você vai ter escolhas para fazer, escolhas saudáveis e não tão saudáveis e nada saudáveis. E aí o que vai determinar é você, é a sua capacidade de domínio e o quanto você quer mudar, entende? E aí você vai encontrando a sua essência. E aí você vai encontrando o prazer de é muito satisfatório você conseguir realmente mudar e falar: "Putz, eu consegui". Então é dessa forma, e não quer dizer que a primeira vez que você for sair, você tá na dieta, você tá no treino, você saiu com seus amigos, que você já vai mudar esse padrão. Não, isso é aos poucos e tá tudo bem, é o processo, entende? Tudo é um processo. Eu não comecei treinando e fazendo dieta. Eu treinei por muitos anos e depois eu fui mudando pequenas coisas na minha rotina, cortando algumas coisas, adicionando outras coisas, e ao decorrer do tempo eu cheguei no que eu sou hoje. É um processo. Então,
O que eu gostaria de deixar aqui para vocês é isso: mude, mas tenha a sua própria essência, não pegue como verdade absoluta as coisas que você enxerga, são simplesmente fragmentos de vidas, não são pautadas em verdades absolutas, e entenda que cada pequeno hábito, pequena mudança te leva a grandes resultados. Eu espero que vocês se inspirem com isso, espero que vocês tenham entendido o que eu gostaria de passar aqui para vocês, que eu sei que muitas vezes as nossas reflexões e percepções de vida é muito difícil da gente passar para as pessoas que nos seguem, nos ouvem ou convivem com a gente, mas eu estou aqui para tentar fazer você entender que tem como ter leveza no que a gente se predispõe a fazer, se comparar menos e fazer mais, e ter paciência com as coisas que a gente gostaria que mudasse. Então é isso, bom dia e fiquem com Deus.